Olá! Esse é um vídeo que explica todos os procedimentos necessários para a condução do trabalho e conclusão de curso 1, ou TCC 1. No final desse vídeo, você vai aprender todos os trâmites necessários para enviar a documentação e garantir um bom trabalho ao longo do semestre. O conteúdo desse vídeo vai ser o seguinte. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a visão geral do TCC 1 e do TCC 2. Depois nós vamos descobrir quais são os tipos de TCC. Depois quais são as datas e prazos que devem ser cumpridas. E por fim, algumas dicas que vão ajudar vocês a ter um bom trabalho durante o TCC 1. Parabéns a todos que chegaram aqui, vocês são o futuro desse curso e a razão pela qual essa universidade existe. Então, sintam-se muito orgulhosos e orgulhosas desse momento e trabalhem com afinco, porque é a reta final. O que é o TCC 1? A visão bem clara que vocês têm que ter é que o TCC 1 é um projeto que tem um início, meio e um fim. E ele tem um foco em planejamento. Então, o objetivo de fazer o TCC 1 é planejar algo que vai ser executado depois. Quando? No TCC 2. Então, o TCC 2 é a execução do TCC 1. E a execução com a documentação dos resultados, discussões e afins. Então, isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. O TCC 1 vai ser um momento que vocês vão planejar o que vai ser feito. E um planejamento indica a gente pesquisar o que existe, ver quais são as consequências de uma ação essa, pensar em tempos, prazos, metodologias, por que estou fazendo isso, qual que é a justificativa, qual que é o objetivo. Então, lembre-se que durante o TCC 1 é muito improvável que alguma coisa prática ou alguma execução seja feita. Vocês até podem fazer para testar alguma coisa pontual, mas o foco é no planejamento, na escrita, num projeto. Qual a diferença entre o TCC 1 e o TCC 2? Então, o TCC 1 é um projeto e ele tem alguns elementos que devem existir num projeto. Primeiro de tudo, a gente tem que imaginar que ele é uma proposta de alguma coisa a ser executada no TCC 2. E é assim que a banca vai avaliar vocês. Essa proposta é coerente, se ela tem um início, meio e fim, se ela é executável, se ela tem um certo mérito e enfim. Que no final vai ser um projeto. E ele tem um tema, então alguma área que vocês vão trabalhar, algum assunto em específico. A problematização, ela indica algum problema dentro desse contexto e dessa área. Então, existe alguma coisa que ainda está por ser feita, alguma coisa que não está muito bem sólida, alguma coisa que ainda não está muito bem definida. Então, a problematização é vocês escreverem sobre esse problema. O que é esse problema? Para que o leitor, quando leia o texto do TCC de vocês e a banca, por consequência, entenda exatamente o que é o problema que está tentando ser resolvido ou tentando ser analisado. Né? Não adianta nada a pessoa ler um projeto que trata de algum problema e trata de alguma solução e a pessoa nem entendeu que problema é esse. Além disso, o projeto tem os objetivos gerais e os objetivos específicos. O objetivo geral geralmente é uma frase curta que indica exatamente aquilo que o TCC 1 se propõe e, eventualmente, quando o TCC 2 for concluído, o que vai acontecer. Então, por exemplo, eu estou desenhando novas fechaduras para a porta. É um objetivo geral bem definido. Quero fazer novas fechaduras para a porta. Os objetivos específicos são aqueles objetivos que você vai ter que cumprir ao longo do caminho para poder tentar chegar aos objetivos gerais. E aqui é bem fácil confundir objetivos específicos com tarefas. Os objetivos específicos não são tarefas, são elementos que você vai ter que fazer. Você ainda exatamente não sabe como, mas que eles são importantes para chegar no objetivo geral. Então, por exemplo, eu vou precisar executar um experimento. Isso é um objetivo específico, eu vou ter que fazer um experimento. Eu não sei exatamente como é que é esse experimento, ainda vou ter que planejar se vai ser numa sala, se vai ser online, se vai ter alguma ferramenta. Então, eu ainda tenho que planejar algumas coisas. Então, ele é um objetivo que precisa ser cumprido. Eu vou fazer uma análise para saber se uma fechadura é boa ou ruim. Então, uma das coisas que tu vai precisar é definir uma forma de análise dessas fechaduras. Então, fazer uma definição ou buscar na literatura como existem, como são feitas as análises das fechaduras. Isso é um objetivo específico. É uma coisa que eu não sei exatamente ainda como fazer, vou ter que ir atrás e vou ter que fazer. Então, geralmente, a gente tem um objetivo geral, com uma frasezinha, sei lá, 4, 5 linhas, e alguns objetivos específicos, de 3 a 5, geralmente é o mais comum. Depois eu preciso de uma justificativa, então, por que meu trabalho está sendo executado, qual é o ganho, vamos dizer assim, da humanidade, ou da comunidade, ou da área onde eu estou trabalhando. Geralmente a gente faz um TCC para melhorar alguma coisa, então um processo vai ficar mais claro, ou ele vai ficar mais rápido, ou ele vai ficar mais eficiente, ou eu vou construir uma coisa do zero para testar, para criar subsídios para que alguém no futuro analise isso. Então, é sempre bom pensar na justificativa em termos de uma comunidade. Qual que é a comunidade científica, ou técnica, ou empresarial que o meu TCC está se envolvendo? Se for uma comunidade de pesquisadores de games, por exemplo, por que é importante para eles ter o meu trabalho? O que eles vão ganhar com isso? Eles vão ter ferramentas melhores para as pesquisas? Eles vão entender melhor algum conceito? Eles vão conseguir analisar um elemento melhor no futuro?
Se for um trabalho voltado para o mercado, uma startup, então realmente a justificativa é esse produto tem uma entrada no mercado, existe uma necessidade de consumidores sobre isso, as pessoas relatam sobre isso, enfim. Então é bem mais fácil pensar na justificativa imaginando uma comunidade que vai se beneficiar do teu trabalho. E a partir daí pensar por que eles vão se beneficiar. Uma dica aqui é que se não souber nenhuma justificativa, geralmente a gente usa as mais básicas, que é ou vai ser mais barato, então vou fazer usando ferramentas que são mais baratas, ou vai ser mais rápido. Então meu TCC vai fazer alguma coisa que deixe o processo um pouco mais rápido, um pouco mais simples de ser usado. Depois nós precisamos de uma contextualização bibliográfica do tema, e aqui a gente chama de revisão bibliográfica ou contextualização bibliográfica, que é o momento que a gente vai ler a literatura, então ler artigos científicos, ler trabalhos já publicados, ler matérias, enfim, depende do cunho do trabalho. Se for científico, ele vai ser mais leituras de artigos científicos, se for mais de mercado, vai ser leitura mais de elementos, relatórios relacionados àquele mercado. Mas o objetivo aqui é o mesmo, é contextualizar de forma bibliográfica, ou seja, com materiais escritos por outros, para fundamentar o teu trabalho. Então, a ideia aqui é não dizer que o seu trabalho foi criado 100% da tua cabeça, e sim que ele foi baseado em fatos, baseado em estudos, baseado em conhecimentos que já existem. A contextualização bibliográfica do tema é um momento muito importante, porque é aqui que você vai conseguir encontrar onde o teu trabalho está posicionado em relação aos outros. Isso é muito importante para a banca poder avaliar teu trabalho. O papel da banca é dizer se teu trabalho está condizente com, vamos dizer assim, com o campinho. Mas se tu conseguir mostrar bem como está o campinho, o que as pessoas têm feito em relação a essa problematização, em relação a esses objetivos parecidos com o teu, melhor a banca vai entender se o teu trabalho está melhor que o deles ou pior que o deles. E aqui ninguém está julgando que tu tem que fazer um trabalho melhor. Não, a gente só quer saber se é melhor ou pior, o quão pior, para poder saber e julgar o tamanho da tua contribuição. Então é muito importante que a contextualização bibliográfica seja feita. Essa é a parte mais importante do TCC1 e é a que mais toma tempo. Ler trabalhos científicos ou ler relatórios, sintetizar os temas, dizer o que cada um fez, o que deu certo, o que deu errado nos trabalhos parecidos com o meu, para ter uma visão geral. Depois a gente tem uma metodologia que é como eu vou fazer aquilo. Então, se já tem um tema, um problema, um objetivo e já leu mais ou menos o que os outros fizeram sobre aquilo, então já sabe o que as pessoas têm feito, como que elas têm conduzido o trabalho, se elas fizeram experimentos, se elas rodaram software, se elas entrevistaram pessoas, enfim. Então, já tem uma ideia de como as pessoas fazem, vai definir como você faz. Como que eu vou conduzir o meu trabalho quando chegar no momento que é o TCC2. Eu vou sair na rua fazendo pesquisas, eu vou fazer um experimento online, eu vou gastar 2 meses programando, depois eu vou fazer mais 2 meses de coleta de dados, depois mais um tempinho de análises, ou eu vou coletar e analisar ao mesmo tempo. Então é uma forma de como eu vou fazer aquilo, que método estatístico eu vou utilizar, enfim. É tu fundamentar, muito provavelmente com base na contextualização bibliográfica feita antes, né? O que as pessoas têm feito sobre esse problema, como que eu vou fazer, eu vou seguir os mesmos passos, eu vou trocar um pouquinho aqui, eu vou trocar um pouquinho ali, ou não, e o que vai acontecer ao longo do tempo do meu TCC2. Lembrando que o TCC1 é o planejamento, então essa metodologia vai dizer o que você vai fazer no TCC2. Então, você está escrevendo um projeto agora para dizer como vai ser feito depois. E um complemento da metodologia é o cronograma, que é uma tabela com os meses ou semanas e dias e as tarefas que vão ser feitas. Então é uma explicação de cada uma das tarefas ao longo do tempo, e quem lê o TCC1, lê o projeto, vai ter uma ideia de como você vai conduzir os seus trabalhos e quanto tempo vai demorar em cada tarefa. Isso é muito importante para a banca poder dizer se alguma tarefa está muito demorada ou está muito curtinha o tempo que está dedicado para ela. Se ela for muito importante, por exemplo, é legal que tenha bastante tempo para aquela tarefa ser conduzida, né? Então, o cronograma mostra exatamente como você vai conduzir o seu trabalho. Um cronograma bem feito, que vai ser baseado numa boa metodologia, uma boa contextualização bibliográfica, garante um TCC2 muito mais tranquilo, porque é só seguir o que está ali no TCC1 e seguir o que está no cronograma, cumprir os prazos e o trabalho vai ser realizado. Finalizada a escrita do TCC1, então já tem um projeto que tem tema, problematização, objetivos gerais específicos, justificativo, contextualização bibliográfica, metodologia e cronograma, é a hora de pensar no TCC2. Então, para mim avançar para o TCC2, eu já tenho que pensar durante o TCC1, e essa é uma escolha que vocês vão ter que fazer, é qual vai ser a modalidade de condução dos meus trabalhos. Então, vocês vão ter que escolher esta modalidade. Existem 3 modalidades possíveis no curso de Ciência da Computação, e elas estão descritas no regulamento de TCCs. Então, uma delas é a pesquisa científica básica ou aplicada, que é a aplicação do método científico para a investigação de um problema relevante para a área, então um TCC muito mais científico. A segunda modalidade de condução dos trabalhos é a inovação e negócio, que daí pressupõe atividades reconhecidas de empreendedorismo e inovação com a entrega de um produto.
E por fim, a comprovação de experiências em atividades relevantes, que é resultados comprovados de experiências desenvolvidas pelo aluno no decorrer do curso, relacionados à pesquisa básica ou aplicada, atividade industrial e negócio, considerados relevantes para a avaliação do TCC. Então, as atividades elas estão descritas e enquadradas na tabela 3 do regulamento do TCC, se vocês quiserem dar uma olhada. Baseado na modalidade que foi escrita, vocês vão poder documentar a caminhada de vocês, então documentar a condução do projeto no TCC2 de 3 formas possíveis. Lembrando que algumas formas estão associadas a algumas modalidades. Então, se eu escolher uma determinada modalidade, eu não posso escolher alguma das formas descritas. Existem 3 modalidades possíveis para se apresentar o resultado do seu trabalho no TCC2. Então, isso você pode definir agora, então já mostrando que o TCC1 vai ser feito de uma certa forma para que no TCC2 ele seja reportado, documentado de uma certa forma. A primeira forma é a monografia, que é a maioria dos TCCs que existem no curso, que é um texto científico, um relatório técnico científico, que mostra todos os passos do que foi feito. É praticamente uma reprodução do projeto, só que trocando o tempo verbal, né? Passa a ser o passado, então eu fiz tal coisa, tal elemento foi feito, tal elemento foi calculado, tal elemento foi analisado e assim por diante. Geralmente uma monografia tem de 30 a 50 páginas e ela é bem mais complexa e verbosa, vamos dizer assim, em termos de texto. Ela explica muito mais, tem muito mais espaço. A segunda forma de escrita é o artigo científico, que é uma modalidade muito mais compacta. Então, o artigo científico do curso ele segue o modelo da SBC de 2 colunas, que tem que ter de 8 a 10 páginas. Então, um artigo científico geralmente tem seções já pré-definidas, uma introdução, trabalhos relacionados, metodologia, depois tem resultados, discussão e conclusão. Geralmente é mais ou menos essa a estrutura. E como ele é mais condensado, então o texto tem que ser muito mais objetivo. Ele é uma modalidade que é fácil, vamos dizer assim, de se ler, de se consumir, porque ele é pequeno, mas ele é um pouquinho mais trabalhoso de se escrever. Não dá para escrever qualquer coisa ou colocar qualquer imagem. Então, todas as informações, todos os conteúdos que estão no artigo científico, eles têm uma certa relevância naquele texto. Então, nada está ali por acaso. Então, dá um pouco mais de trabalho para escrever, mas o texto no final é menor e provavelmente, como já está no formato de artigo científico, é muito mais fácil para ti e para o teu orientador ou orientadora publicar naquele trabalho depois. E por fim, nós temos a modalidade compilação. Então, uma compilação, uma demonstração de um conhecimento técnico-científico, o conhecimento mercadológico-científico no curso de Ciência da Computação, que mostra que ao longo da tua caminhada no curso, você já cumpriu todos os elementos que precisava para chegar aqui nesse momento e obter um grau de bacharel em Ciência da Computação. Então, já participei de vários projetos de pesquisa, já participei de extensão, já fiz monitoria, já participei de empresa júnior, já participei de eventos de startup, enfim. Então, a compilação é um documento que mostra todos esses elementos e uma história que conta essa linha do tempo, de por que esse elemento foi importante, por que esse trabalho de pesquisa me ajudou, ou como ele me ajudou, como esse projeto de extensão me desenvolveu, como essa hackathon me ajudou. Então, a ideia é que a compilação mostre e conte uma história de desenvolvimento pessoal, profissional, que justifique a pessoa não fazer um TCC. Então, quer dizer, eu já tenho o conhecimento necessário, está aqui a prova, está aqui essa linha do tempo que mostra esses elementos. Então, lembrando que a compilação não é só um monte de certificados, um monte de documentos largados ali, não. Isso são as ACCs também. A compilação são os documentos que mostram e contam uma história. Então, tu vai ter que escrever um pouquinho em cima de cada uma das pecinhas para dizer como é que elas se interrelacionam e como é que elas formaram o profissional que é você. E por fim, uma dica, se vocês escolherem seguir pela categoria de comprovação de experiências e atividades relevantes, aquele compilado de elementos, ela tem que ser baseado nesses elementos que estão aqui. Então, não é só colocar qualquer documento. Existem alguns documentos que podem ser colocados e eles têm um certo peso. Então, por exemplo, eu participar do titular de uma maratona de programação, por exemplo, vale 50 pontos. Então, eu posso descrever um dos problemas da prova e receber 50 pontos por isso. E se eu fizer isso de novo, eu vou ter mais 50 pontos. Então, se eu descrever 2 problemas diferentes, se eu participei na condição de membro titular da equipe daquele evento, eu vou ter 100 pontos, que é o mínimo que eu preciso para poder seguir por uma compilação, por exemplo. Passamos agora para as datas e prazos. Então, para o TCC 1 do semestre de graduação 2021, que é o semestre atual que nós estamos, as datas são as seguintes. O dia 23 de outubro é o fim do semestre. Então, até essa data, impreterivelmente, todas as atividades acadêmicas têm que estar finalizadas. Então, voltando alguns dias a partir dessa data de 23 de outubro, nós temos que do dia 14 de outubro até o dia 20 de outubro vão ser as defesas. Todas as defesas vão ser online e elas são organizadas pelos próprios alunos. Então, fique muito atento e converse com o seu orientador ou orientadora para saber exatamente quem vai ser a banca, quando que eles podem, conversar com a banca para saber a disponibilidade de horários para poder acertar uma data para que todos consigam defender.
Geralmente é uma planilha online, os alunos vão colocando as datas de cada um, então vocês têm uma ideia de quando cada pessoa está ocupada e quais são os horários disponíveis e pode agendar de vocês. Já que a semana de defesa vai ser do dia 14 de outubro até o dia 20 de outubro, um pouquinho antes disso a gente tem que finalizar o texto e enviar para a banca poder fazer a análise. Então no dia 11 de outubro é o prazo máximo para entrega do texto final para a banca. Então o texto que já foi revisado, corrigido, está pronto para a banca poder ler e dar o seu parecer. Então ela acontece um pouquinho antes da semana de defesa, justamente para que a banca tenha um tempo de ler o trabalho, anotar, fazer as suas contribuições para chegar na hora da defesa e poder participar de uma forma a contribuir com o teu trabalho. Né? E por fim, no dia 21 de junho, é a definição de orientador e tema. Então vocês têm que entregar um formulário que está no Moodle, que é o formulário de definição de orientador, dizendo quem é o orientador de vocês e o tema. Aqui o tema não é nada do que exatamente vocês vão fazer, até porque é muito cedo para saber, né? Mas é uma ideia geral do que vai ser feito. Eu vou trabalhar com TCC com games, então o tema vai ser games e alguma coisa. Vou trabalhar com, sei lá, alguma coisa de modelagem e simulação, então o tema vai ser modelagem e simulação. Banco de dados, visão computacional e assim por diante. Então fiquem muito atentos às datas, o cronograma é muito apertado e vocês têm que ter certeza que o trabalho está sendo conduzido para chegar naquele momento, que é o dia 11 de outubro, para ter o texto final pronto e entregue com todos os elementos que eu descrevi antes, introdução, metodologia, objetivo, enfim, para depois no dia 14 de outubro até o dia 20 de outubro ter as defesas e depois as defesas. Vocês têm um tempinho para fazer as correções que a banca pedir e no dia 23 do 10, um pouco antes, na verdade, entregar o texto final para o orientador para ele dar o ok e lançar a nota no portal do aluno. Também, como é que são as tarefas? Então, um resumo do TCC1, vocês têm que primeiro achar a orientação, depois de conversar com o orientador, decidir um tema. Então, escolham um tema que é relevante para o orientador e que é relevante para você, seja divertido, seja, vamos dizer assim, interessante para vocês. Vocês vão gastar 5 meses da vida de vocês trabalhando afinco em cima desse tema, então tem que ser um tema que agrade vocês, né? Ao longo desse processo, vocês vão escrever um projeto. No final, vocês vão escolher e mandar para uma banca. Então, você e o seu orientador ou orientadora escolhem a banca e depois manda o texto final revisado e pronto para a banca poder fazer as considerações. E depois, o passo número 5 é a gente se juntar, o orientador e a orientadora, você e a banca, para discutir o trabalho e a banca apresentar as contribuições sobre o seu trabalho. Lembre que a banca não está ali para julgar você como pessoa, está ali para julgar o seu trabalho. E ela está muito mais interessada em contribuir para que o trabalho seja melhorado e passe, avance e vá para o TCC2 do que reprovar você. Então fique tranquilo, muitas pessoas já vieram até aqui e passaram por esse momento, você não vai ser diferente, vai passar e vai seguir adiante. É só fazer um trabalho com início, meio e fim, para que a banca consiga entender o que é esse início, meio e fim, para que consiga julgar o que está a mais, o que está a menos, o que pode ser melhorado, o que pode ser cortado, para poder fazer. E o passo número 6 é vocês comemorarem a defesa de vocês. Aqui tem uma ilustração de vocês trabalhando no TCC, lembrando que o tempo é bem curto, então vocês precisam trabalhar com bastante seriedade. E eu recomendo que vocês façam reuniões semanais com os orientadores de vocês, orientadoras, para que vocês mantenham o fluxo de trabalho sempre constante e o nível de estresse não seja muito alto. Preparei um conjunto de perguntas que são frequentemente perguntadas ao longo do TCC1 e eu já vou responder elas. A primeira delas é: eu e meu orientador ou orientadora devemos imprimir e assinar os documentos? Não. Qualquer documento pode ser digital, basta colocar uma foto da sua assinatura ou assinatura do seu orientador ou orientador naquele documento que ele tem validade. Isso é respaldado pela Prograde durante os períodos de pandemia. Geralmente os alunos têm uma foto e eles removem o fundo daquela foto da assinatura e colocam no documento para ficar um pouquinho mais bonitinho, mas não é necessário. Segunda pergunta: a ata de defesa, que é levada pelo orientador no momento da defesa, deve ser impressa e assinada por todos os membros da banca? Não. A ata de defesa pode ser digital, exatamente como eu expliquei antes, então tem uma foto da assinatura do orientador ou da orientadora e dos membros da banca. Inclusive, o seu orientador pode assinar por todos os membros da banca durante a pandemia. Então, todos os campos que tem lá para a banca assinar, fulano, ciclano, beltrano e o orientador pode colocar a assinatura dele em todos esses campos durante a pandemia. E essa assinatura pode ser digital, uma fotinho da assinatura. O meu orientador ou orientadora sabe ou se lembra desses trâmites? Provavelmente não. Então, é salutar você informar isso a ele ou ela, que ele pode assinar ou ela pode assinar por todos os membros da banca, que basta colocar uma fotinho, isso não machuca ninguém e ajuda o processo a ficar mais tranquilo. Posso enviar o texto para a banca sem passar pelo meu ou pela minha orientadora? Não, em hipótese alguma. Então o trabalho ele é 100% vistoriado e homologado pelo orientador ou orientadora.
Então não basta você ter um texto e julgar que aquele texto está bom para mandar para a banca se o teu orientador ou orientadora não der o ok. Então esse processo não vai ser válido, a banca vai chegar, pode até pegar o texto, mas não vai poder ter defesa, não vai acontecer nada. Então quem dá o ok final, se podemos ir para a defesa e o texto está ok, tem um trabalho com início, meio e fim, é o orientador. Então mantenha uma conexão, mantenha um canal de comunicação aberto com o seu orientador e orientadora, converse, sejam honestos em relação a isso, o que está bom, o que não está bom, se pode ou não pode. Então, é da vontade tua e do teu orientador que você vá até a defesa. Então, para chegar nesse momento, o trabalho tem que ter um mínimo, né? Um início, meio e fim. Então, garanta que o teu trabalho tenha esse mínimo, ou se tiver condições, né, ter mais que isso até, que ele seja um trabalho muito bom, muito redondo, muito bem organizado, para poder o orientador dar o ok e chegar na hora da banca. Então, lembre-se que é o orientador quem decide se você vai ou não para a defesa. Quem escolhe os membros da minha banca é você e o orientador. Geralmente quem faz essa escolha é você, com base no que é o tema do teu TCC. Então, se é um TCC de games, geralmente eu vou chamar, por exemplo, um professor ou uma professora que trabalha na área de games, que ela vai ter uma visão melhor sobre aquele assunto. Mas isso não implica que eu tenha que escolher exatamente os professores da área, né? Às vezes eu posso escolher um professor que tem uma visão um pouco mais de mercado, uma visão um pouco mais científica, ou tem uma certa afinidade. Então, converse bastante com o seu orientador ou orientadora sobre quais são os nomes possíveis para julgar o seu trabalho naquela área e quais são os professores que você tem uma certa afinidade, vamos dizer assim. Né? Então, quem escolhe a banca, no final, é você e seu orientador. Quem é o presidente da banca, que é um campo que está na ata de defesa? Quem é o presidente da banca é o seu orientador. Então, em qualquer documento que tiver presidente da banca, é o seu professor orientador. Quem envia o e-mail para os membros da banca fazendo o convite de participação e acertando a data e horário de defesa é você. Então, converse primeiro com o seu orientador ou orientadora para pensarem na melhor data, mas é você quem organiza tudo. Lembre que o TCC é um trabalho seu. Então, é sua responsabilidade entrar em contato com a banca, convidar eles para participar como banca, se eles aceitarem descobrir quais são as datas que os elementos da banca podem, geralmente são 2 professores, mais o teu orientador. Então, quando que todo mundo pode, que horário. Então, é você quem faz esse meio campo. O professor orientador pode te ajudar com isso a conseguir dados de contato, mas é você que tem que fazer toda essa organização. O TCC tem uma folha de rosto com campos para assinatura do orientador ou da orientadora e da banca. Como proceder? Então, a resposta é o mesmo das anteriores. Dá para colocar uma fotinho da assinatura ali durante o período de pandemia. Então, no período não pandêmico, a gente imprime a folha de rosto e todos os membros da banca assinam. Então, a diferença é que a folha de rosto assinada será incorporada na versão final do TCC do PDF e você pode usar um programa para editar as páginas, tirar a página que tem as assinaturas em branco e colocar essa folha de rosto com as assinaturas que você tem. Então, lembrando que esse é um passo opcional para o TCC1, isso é obrigatório para o TCC2, que é o que vai para a biblioteca. Para o TCC1 isso não precisa, a ata de defesa já é o suficiente. Mas se quiser fazer e tiver uma versão final TCC1 com a assinatura da banca, pode colocar, não vai machucar ninguém. Agora chegamos em algumas sessões de dicas que eu gostaria de dar para vocês para a condução do TCC1. A primeira delas é que vocês acessem cc.ffs.edu.br/pessoas e consultem o currículo Lattes de cada um dos professores e entendam quais são os projetos que cada um deles trabalha e em quais áreas de pesquisa cada um deles trabalha. Então, geralmente o professor tem mais afinidade com determinada área e vai querer trabalhar naquela área, né? Isso é muito normal. Então, conversem ou vejam os perfis dos professores para saber quais são as áreas de cada um deles. Ache orientação e tema rápido. Então, o tempo está passando, esse é um semestre muito curto. Quanto mais tempo levar para encontrar o orientador e quanto mais tempo levar para achar um tema, menos tempo vocês têm para pesquisar, ler e escrever sobre isso. Então, tempo é dinheiro, o que nos leva à dica número 3, que é comum se sentir perdido. E vai ser bem pior agora no começo, porque a gente se sente completamente perdido e não sabe o que está fazendo. Não sabe exatamente bem o tema, tem uma ideia, tem um norte, está lendo. Então, por isso que é muito importante no TCC1 fazer a revisão bibliográfica, aquele levantamento bibliográfico, que é ler o que as outras pessoas têm feito, ler sobre o tema, conhecer, saber as limitações. Quanto mais vocês lerem, mais vocês vão ficar inteirados sobre o tema, mais vocês vão saber o que as pessoas têm feito e mais seguros vocês vão se sentir. Então, mais rápido você se encontra. Conversem constantemente com o orientador ou orientadora e esclareçam dúvidas. É muito comum se sentir perdido, quanto mais vocês conversarem, mais vocês se acham. Então, é bem importante manter esse canal de comunicação sempre aberto. E o que nos leva à dica número 4, que é fazer reuniões semanais de orientação. É bem interessante agendar reuniões toda semana com o orientador ou orientadora para tratar dos avanços que foram feitos ou das dúvidas, para manter um certo ritmo de trabalho.
Então, conversar sobre próximos passos, apresentar aquilo que já foi feito, mostrar algum artigo que foi lido, alguma coisa, alguma ideia que foi tida, se eu devo seguir por aquele caminho. Então, reuniões semanais garante que você possa pensar o que você vai fazer, conversar com o seu orientador e garantir que você está fazendo um trabalho que é, vamos dizer assim, certo, né? Não adianta decidir tudo por conta e trabalhar 5 meses sozinho e depois apresentar um texto no final que está completamente errado ou fora do esquadro e achar que o orientador vai dar um ok. Então, manter essa conversa constante com o orientador é muito importante para que vocês não tenham nenhum retrabalho. Quanto mais claro tiver para o orientador ou orientador e para vocês o que tem que ser feito, lembrando que é vocês quem fazem tudo, o orientador está ali para orientar o trabalho. Então, se vocês estiverem bem orientados, vocês nunca vão fazer nada que vai ser colocado fora. Tudo que vocês fizerem ou escreverem vai ser incorporado no texto final. Então, é muito importante vocês terem esse ritmo de trabalho e ter essa comunicação para ter uma certa validação ou respaldo do que tem que ser feito, ter uma certa clareza para conseguir executar de fato. Outra dica é o site uffs.cc/guia-tcc, que tem informações de como fazer o seu TCC1, inclusive modelos de TCC1 no Overleaf para vocês pegarem, copiarem e já terem ele pronto no LaTeX. Tem também dicas de como fazer uma revisão bibliográfica, o que são os trabalhos relacionados, algumas dicas em geral. Então, dá uma olhada nesse site que tem um monte de informação sobre como fazer um TCC1 e 2 eventualmente. Uma dica muito importante é que existem 2 tipos de problemas na vida, aqueles que podem ser resolvidos e aqueles que não podem ser resolvidos. Aqueles problemas que podem ser resolvidos, eles são tranquilos, a gente pode resolver eles, é só ir trabalhar, descobrir como fazer e resolver. Aqueles problemas que não têm solução, a gente não precisa se preocupar, porque eles não têm solução, então não tem como ser resolvido, não precisa gastar problema neles. Então, quando vocês estiverem aflitos com o TCC, pensem exatamente nisso. Vocês estão trabalhando num problema que tem solução, várias pessoas já vieram antes, já fizeram o TCC, você só tem que encontrar o caminho para executar ele. Não pensem que o TCC é um problema insolvível, que é uma coisa difícil de acontecer, que ela é impossível. Não, ela só parece um pouco mais desafiadora porque vocês estão por conta fazendo um trabalho que é um pouquinho maior. Mas muitos já vieram antes de vocês, e vocês não são os primeiros a fazer o TCC, e muita gente já terminou e vocês vão terminar também. Se mantenham motivados, se mantenham organizados, que o TCC vai terminar assim como qualquer outro trabalho que vocês já fizeram na faculdade. Não há razão para demonizar o TCC ou imaginar que ele é uma barreira intransponível, uma coisa especial. Não tem nada de especial no TCC. Muito pelo contrário, talvez ele seja uma oportunidade de vocês criarem um conteúdo, um material que vai agregar na vida profissional de vocês, colocar um item legal no portfólio de vocês para vocês mostrarem depois quando terminarem a graduação. Então, lembrem que não é nada de outro mundo e que é só seguir o trabalho e se manter organizado que vai dar tudo certo. O objetivo do TCC, tanto 1 quanto 2, é mostrar que vocês podem executar um projeto. Então, é isso que a banca avalia, é isso que o orientador avalia, é isso que todo mundo está interessado. Se vocês conseguem identificar um problema, identificar alguma coisa, algum projeto, e mostrar uma execução que tem início, meio e fim. Então, o início, meio e fim envolve o planejamento do TCC1, então pensar, ler sobre aquele assunto, mostrar, encadear as ideias, mostrar que eu quero fazer alguma coisa que vai ser assim, assim, assado, em tal e tal data. No TCC2, executar isso, fazer esse elemento, vai ter um resultado, eu vou falar sobre aquele resultado. Idealmente o resultado tem que ser bom, né? Deu certo aquilo que eu queria fazer, mas pode ser ruim, não tem problema nenhum, então deu errado. Discutir por que deu errado ou por que você acha que deu errado é uma contribuição fantástica, quer dizer que no futuro as pessoas não vão seguir o mesmo caminho que você seguiu e não vão acabar naquele mesmo problema, então isso é uma excelente contribuição. E por fim, é isso que todo mundo interessado, sabe? Se você consegue fazer essa execução desse projeto por conta. Por isso que o TCC1 ele parece um pouco mais difícil, porque é você que está no controle, sendo orientado por alguém, mas é você que decide se vou avançar, vou fazer, posso ficar jogando videogame, posso ficar dormindo, posso ficar fazendo outras coisas, ou posso escolher fazer o TCC de um pouquinho em pouquinho e no final ter um trabalho e vou entregar ele. Chegamos nas questões finais. Se vocês tiverem dúvidas em relação a documentos ou burocracia do TCC, falem comigo. Está ali o meu e-mail. Pode mandar que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Se vocês tiverem dúvidas sobre o texto, dúvidas do projeto, dúvidas sobre o tema, dúvidas sobre revisão bibliográfica, sobre quais trabalhos incluir, ou dúvidas em geral que envolvam o projeto de vocês, o trabalho de vocês, aí sim, converse com o orientador ou com a orientadora. Eu vou ajudar vocês com prazos e documentos, mas não com a condução do projeto. Lembrando que o TCC é um trabalho seu, o orientador vai te orientar a fazer, vai garantir que você não trabalhe do lado errado da moeda, mas o trabalho é você quem conduz. Então, boa sorte, bom trabalho a todos vocês.
Lembre-se que muitas pessoas já vieram antes de vocês, já terminaram, vocês vão fazer exatamente igual. Mantenham-se positivos, mantenham-se motivados, mantenham-se com uma saúde mental organizados, reduz muito o estresse e não há nada especial no TCC. Ele é um trabalho como todos os outros e vocês foram treinados arduamente ao longo da caminhada da graduação para chegar nesse momento e se sair super bem. Vocês são capazes, acreditem nisso e vamos lá.